Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do curso de transferência de calor. A gente vai iniciar com o primeiro modo que a gente vai estudar no curso, que é a condução de calor. A condução de calor é governada pela lei de Fourier, que é o mesmo personagem da ciência que vocês viram lá no cálculo, da série de Fourier. E a partir de observação experimental, ele chegou na conclusão de que o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura, só que em sentido oposto, Então, passando aqui para o quadro negro, então iniciando o item 2, condição de calor, lei de Fourier. Então, conforme comentado, lei de Fourier fala que o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura e em sentido oposto. Aí aqui vamos só comentar um pouco a nomenclatura. Vou tentar seguir a nomenclatura aqui no curso, que o Q ponto é taxa de transferência de calor e Q ponto, dois linhas, é o fluxo de calor. E Q ponto, dois linhas, é o fluxo de calor. É como se fosse o Q ponto por área. Só que aí, como é fluxo, ele tem sentido, tem direção e sentido. Então, depois de explicado esse ponto, vamos passar aqui voltando para a lei de Fourier. Então tá. Então, lei de Fourier novamente fala que o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura em sentido oposto. Por que o sentido oposto, Então vamos considerar aqui o caso de um bloco de um dado material, que ele está somente com duas faces expostas, seja essa face aqui com uma temperatura T1 e essa face aqui com uma temperatura T2. Então, se a gente considerar que T1 maior que T2 e assumindo isso daqui linear, o perfil de temperatura, então ao longo de x a gente teria algo assim. Então aqui seria a temperatura T1 aqui, temperatura T2 aqui menor, então a gente teria um gradiente de temperatura. Aí intuitivamente a gente já sabe, que a energia vai da região quente para a região fria, Então a gente teria um fluxo de calor aqui nessa direção. Então, o fluxo de calor, produto escalar, o versor I, daria maior que zero, Sendo que aqui o gradiente de temperatura na direção x é menor que zero. Então, por isso, desse sinal negativo, Então, já que é proporcional, a gente teria uma constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é a condutividade térmica, denominado como sendo K. Aí só lembrando, lá do cálculo, o que é o gradiente, Então, o gradiente em coordenadas cartesianas, o gradiente de t seria del t del xi, del t del yj, del t del zk. Então, ele provê um vetor, Então, vetor desse lado, tá ok. Então, esse aqui é um parâmetro escalar que é a propriedade do material. Então, esse daqui é condutividade térmica. Que é uma propriedade de materiais. Uma propriedade termodinâmica, Então, isso aqui obtém a partir de tabelas termodinâmicas. Se vocês pegarem o livro-texto do Lienhard no apêndice A, vai ter várias tabelas de condutividade térmica para diferentes grupos de materiais, metais, polímeros, isolantes e por aí vai. Aí aqui a gente pode até fazer uma análise dimensional, Qual seria a unidade da condutividade térmica. Então, aqui a gente vai ter a unidade do fluxo de calor, tem que ser igual à unidade do K e à unidade do gradiente de temperatura. Aqui a gente já viu que é watts por metro quadrado, que é Q ponto por A. A unidade do K que a gente quer determinar. E a gente viu aqui que o gradiente de temperatura é Kelvin por metro, Então, Kelvin por metro. Aí só resolvendo aí, a gente chega na unidade da condutividade térmica como sendo watts por metro Kelvin. Então, é basicamente isso, Então, a lei de Fourier, só
não custa repetir aqui, que o fluxo de calor é igual a menos K gradiente de T. Tá. Aí voltando aqui nos nossos slides, então só colocando aqui numa forma um pouco mais bonitinha, né? Então aqui a gente tem na forma vetorial, e aqui a gente tem na forma considerando só a componente x, né? Então seria o fluxo de calor na direção x, está representado aqui pelo subíndice, que é igual a menos K del T del x, em caso de problemas unidimensionais. Aí, quais são os valores de K, né? Então aqui tem uma representação de qual é a faixa, né, que tem condutividade térmica. Aqui está no SI, que é watts por metro Kelvin. Então vai desde 10 a menos 4, dependendo do tipo de isolante aqui. Esse tipo de isolante aqui, que é com vácuo, é utilizado em algumas aplicações especiais, né, para criogenia, por exemplo. E pode chegar até a 10, na ordem de 400 aqui, que seria mais do lado direito, né, cobre e prata, que fica perto de 400 ali. E tem o diamante, né, que passa de 1000, mas aí não é uma aplicação muito convencional. Tá. Aí, o que governa a condutividade térmica, né, para falar se é valor elevado ou valor baixo? Aqui do lado direito, pegando só para sólidos, né, do lado direito, a gente tem a variação da condutividade térmica para alguns materiais, então a gente vê que tem uma variação significativa, né, com a temperatura. Pegando, por exemplo, o cobre de 100 Kelvin até 1000 Kelvin, tem uma variação significativa, né, de mais de 20%. E outros materiais têm até uma variação maior, né? Pega aqui na parte de baixo o quartzo fundido, que varia de 1 até 7, né, mais ou menos, dependendo da faixa de temperatura. Aí o que governa a transferência de calor no sólido, né? Então, aí depende da estrutura do sólido. Então, voltando aqui para o quadro, se a gente pegar uma estrutura cristalina, vamos supor, então a gente tem átomos aqui, pegar um metal, por exemplo. Aí, entre os átomos tem a ligação atômica. Aí vocês viram lá no curso de física que a temperatura pode ser considerada como sendo o grau de agitação das moléculas ou átomos, né? Então, supondo que esse trecho aqui está numa temperatura maior, essa superfície está numa temperatura maior, então a molécula teria um grau de vibração maior, ele transmite esforços para essa outra molécula aqui, ficaria com um grau de vibração um pouquinho menor, e assim sucessivamente, né? Então vai transmitindo energia nessa forma, através das ligações entre os átomos ou moléculas, né? Aí no caso de condutor, devido à presença de elétrons livres, se tiver um input de energia aqui, que é ponto, o elétron livre pode absorver essa energia, aí devido à mobilidade dele, ele pode transmitir parte dessa energia direto para umas camadas mais distantes, né? Aí, então, no caso de condutor elétrico, então, para sólidos, é devido à condutividade térmica. Acaba tendo basicamente duas parcelas, né? Então vai ter uma parcela relacionada com as ligações atômicas ou estrutura. Bom, estrutura cristalina, o que seja, né? E tem uma parcela relacionada com elétrons livres. Aí no caso de condutor elétrico, então vai ter duas parcelas. Então,
Aí, consequentemente, ele vai ter uma condutividade térmica um pouco maior, né? Então, a gente pode até voltar aqui. Se a gente vê que os materiais com boa condutividade térmica são cobre e alumínio, eles têm uma condutividade térmica maior do que outros tipos de material, né? Por exemplo, aqui o aço inox, ou até o quartzo, né? Então, de modo geral, os materiais com elevada condutividade elétrica têm elevada condutividade térmica também. Legal. Aí passando aqui para o caso de fluidos, né? Líquidos ou gases, a transferência de calor dentro do material se dá através de deslocamento livre de moléculas, né? Então, voltando aqui no nosso esquema. Então, você vai ter uma porção lá de moléculas ou átomos livres, né? Átomo no caso de gás não, né? Mas moléculas. Então, essas moléculas acabam tendo movimento browniano, né? Então, a transferência de calor acaba sendo basicamente por causa disso, né? Então, o movimento browniano, eventualmente, ele vai acabar deslocando para o outro lado. Então, em geral, a condutividade, falando bem de modo grosseiro, né? A condutividade térmica dos fluidos são menores do que a condutividade térmica dos metais, né? Tá. E no caso de gases, é possível fazer uma estimativa teórica de qual seria a condutividade térmica com base na temperatura, a partir de relações considerando o caminho médio livre de deslocamento, né? Só que, a mesma coisa aqui para o caso de sólidos, né? Também tem teoria na literatura que possibilita fazer uma estimativa teórica de qual seria a condutividade térmica. Só que hoje em dia, boa parte dos materiais a gente consegue obter valores de condutividade térmica a partir de tabela, né? Então não tem necessidade de ficar fazendo essa estimativa. Além do que a estimativa provê um valor não muito preciso, né? Então tem erros superiores a 10%. Tá. Aí aqui, voltando aqui para a parte de fluidos, né? Do lado direito aqui, a gente tem a variação da condutividade térmica para alguns gases, né? Então a gente vê aqui que os valores, apesar de ter uma variação significativa, né, da condutividade térmica, os valores são relativamente baixos, né? Voltando aqui para o caso do sólido, então a gente tem materiais da ordem de 400, 500, né? Ou iniciando aqui em 1, né, quando é baixo. Aí pegando aqui no fluido é abaixo de 1, né, no caso de gás. E pegando para o caso de líquido, é um pouquinho maior do que os do gás, só que de qualquer modo ainda não é um valor muito elevado, né? Se a gente olhar aqui do lado dos gases, a gente vê que a condutividade térmica, de modo geral, aumenta com a temperatura. Isso aqui se deve ao aumento do caminho médio livre do deslocamento das moléculas ou dos átomos, né? Para líquido não tem muito uma tendência. Então, conforme foi comentado, né, é interessante tomar como base tabelas, né? E a gente repara aqui, né, acho que vale enfatizar também, que tem variação significativa da condutividade térmica com a temperatura. Então é interessante fazer uma avaliação de qual é a temperatura de trabalho. Então, se não tiver a temperatura de trabalho, pode chutar o valor e depois corrige, né? De modo a tomar a condutividade térmica para a temperatura próxima de que você está trabalhando, né? Então, aí só fazendo vou começar aqui um exemplo para fechar essa segunda aula, aí vocês finalizam ele em casa, né? Então, considere uma placa plana de 10 mm de espessura com uma das faces a 100 graus Celsius e a outra a 40 graus Celsius. Assumindo o perfil de temperatura linear, determine uma relação para o perfil de temperaturas e estime o fluxo de calor para a placa feita de. Então, aqui tem uma lista de materiais. Então, vamos lá. Aí, voltando aqui para nosso quadro branco. Então, exemplo 2.1. Aí, dados do problema, né? Foi dada a espessura, 10 milímetros, que é igual a 0,01 metros.
temperatura de uma das faces 100 graus Celsius, temperatura de outra face 40 graus Celsius. Então, só representando aqui o esquema, a gente vai ter uma placa com uma espessura L, 10 milímetros. Aqui a gente tem uma temperatura, chamar aqui de T1, e aqui a gente tem outra temperatura, chamar de T2. Aí a gente tem uma lista lá de valores para cá, então cá dados também. Aí, no enunciado mesmo fala, né, para assumir um perfil de temperatura linear, mas vamos colocar aqui como hipótese de qualquer modo. Então, hipótese 1, perfil T de x linear. E outra hipótese que a gente vai precisar é assumir que o problema é unidimensional. Então, unidimensional em x. Tá. De assumir o perfil de temperatura linear, bom, da hipótese 2, então a gente tem que gradiente de t é del t, del x, i, somente, né? Então não tem as outras componentes. Aí, de assumir o perfil de temperatura linear, a gente já tem a temperatura em 2 pontos, né? Então, a gente basicamente está querendo chegar na equação que dá essa reta aqui. Então, a gente tem... Bom, o coeficiente angular aqui vai ser T2 menos T1 sobre x. Isso daqui vai dar um valor negativo, né? Porque T2 menor que T1 sobre x sobre L. Então, esse aqui é o coeficiente angular vezes x mais T1. Reparem aqui que a unidade está correta, né? Porque aqui a gente tem temperatura sobre metro vezes metro. Então, vai dar temperatura aqui. E aqui é a temperatura. Então, para x igual a 0, T1. Para x igual a L, aqui vai dar T2. Então, está correto. Então, esse aqui é o perfil de temperatura. Aí, agora, calcular o fluxo de calor, né? Então, o que a gente viu? Então, lei de Fourier, que fala que o fluxo de calor é igual a menos K del T. Aí, como a gente está num problema unidimensional, né? Então, hipótese 2 aqui. Então, a gente vai ter somente o fluxo de calor na direção x, que vai ser menos K del T del x, que é igual a menos K. Aí, derivando essa função aqui em termos de x, a gente fica com T2 menos T1 sobre L. Aí, só rearranjando aqui, a gente fica com K T1 menos T2 sobre L. Aí, a gente vê aqui que o T1 maior que T2, né? Então, isso daqui dá positivo. Isso aqui é positivo. Isso aqui também é maior que zero. Então, o fluxo de calor na direção x maior que zero. Que faz sentido, né? Porque a energia aqui vai na direção x positivo. Então, agora vocês substituam os valores e vejam a ordem de grandeza dos fluxos de calor.